Olá, jovens, tudo bem? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, vou pedir para que vocês peguem a apostila de produção textual de vocês e abram na página 6 para dar continuidade à matéria. Relembrando que no nosso último encontro, nós vimos os elementos da narrativa, né, que é o pente, né, os personagens, enredo, narrador, o tempo, o espaço. E agora nós vamos ver os tipos de discurso, né? Que é muito tranquilo. São dois, na verdade. Nós temos o discurso direto, onde o personagem participa da história, né? Geralmente a gente vai ter os verbos em primeira pessoa. E nós temos o discurso indireto, que é onde o narrador ele conta o que os personagens falam. Mas enfim, vamos ver o que a apostila fala pra gente. A apostila Produção Textual, página 6, capítulo 3, tipos de discurso. Uma pesquisadora do IBGE bateu a porta de um sítiozinho perdido no interior de Minas. Essa terra dá mandioca? Não, senhora, respondeu o roceiro. Dá batata? Também não, senhora. Dá feijão? Nunca deu. Quer dizer que por aqui não adianta plantar nada? Ah, se plantar é diferente. Bom, esse texto ele foi construído em torno do discurso direto, caracterizado pela reprodução fiel da fala da personagem, né? Nós podemos perceber também a presença de travessões nesse texto, né? O que caracteriza um tipo de discurso direto. No discurso direto, a fala do personagem, indicada pelo travessão, é geralmente acompanhada por um verbo de elocução. São os verbos dizer, falar, responder, indagar, perguntar, afirmar, e seguidos de 2 pontos. É muito comum a gente ver nesse tipo de texto os 2 pontos, né? Então tá bom, muito fácil. Discurso direto, o personagem participa da história, ele fala, né? Presenças do verbo em primeira pessoa, enfim. Então agora, a seguir você tem a reprodução desse mesmo texto, só que com a participação mais efetiva do narrador. Vamos lá. Uma pesquisadora do IBGE bateu a porta de um sítiozinho perdido no interior de Minas e perguntou se aquela terra dava mandioca. O roceiro respondeu que não. A pesquisadora perguntou se dava batata e o roceiro novamente disse que não. Ela perguntou se dava feijão e o homem respondeu que nunca havia dado. A pesquisadora perguntou se por ali não adiantava plantar nada e o roceiro respondeu que se plantasse seria diferente. Então o mesmo texto, né, com um outro ponto de vista, contado de uma outra maneira. Nesse caso, o narrador ele não participa da história, ele apenas conta a história. Então a esse tipo de texto nós damos o nome do discurso, né, ser indireto. Nele é o narrador quem conta o que os personagens falam. Note que nas marcas características do discurso direto não aparecem mais travessão, verbo de elocução e 2 pontos. Beleza. Dando espaço a outra estrutura marcada pela presença de um elemento usado como elo entre as 2 partes, conectivo, e pela alteração do tempo do verbo principal. A esse tipo de discurso é denominado discurso indireto, ok, turma? Ao transformar o discurso direto em indireto, outras palavras sofreram alteração, como essa, aquela, aqui, ali. Esses exemplos provam que não são só os verbos que passam por modificação. Os pronomes e as palavras que indicam circunstância, como tempo, lugar, também são alteradas, tá? Então, nesse caso, ficou claro, né? Discurso direto, o personagem fala, né? Nós temos a presença de travessão, nós temos a presença de 2 pontos, de exclamação. E no discurso indireto, nós temos uma história sendo contada por um narrador, ok? Então, quer dizer, matéria muito tranquila, suave, tá, pessoal? E a apostila já pede para que a gente faça alguns exercícios dela, tá?
Eu vou pedir para que vocês façam o exercício 7, todas as opções, A, B e C. 8, exercício 9 da BNCC. Leia o texto Pandora, tá? Questão 10, letra A, B e C. E mais tarde a gente volta para bater um papo e conversar sobre o que vocês entenderam, se restou dúvidas. E é isso, tá? Até mais tarde, um beijo.